Fala Galo Cego, tá pronto para mais um vídeo aqui do meu curso gratuito, porque isso daqui não é um acaso não, então presta muita atenção, entendeu? Porque é o universo que tá te dando aqui, se não tá entendendo não, aproveita essa oportunidade aí, ó, e anota tudo, porque nem todo mundo tem a bunda virada pra lua igual você, presta atenção. Bom, pelo menos eu notei isso daqui, que 90% do que eu falo é alguma coisa que vai gerar valor. Tem muita coisa aqui que eu vou falar que eu queria ter aprendido muito mais cedo. Por exemplo, em vez de ficar assistindo a live de alguém, você poderia estar lendo alguma coisa importante. Poderia estar lendo algum livro que fala sobre saúde mental, que fale sobre a mente, porque como é que você vai saber o que você quer se você nem se conhece? Você tem que se conhecer. Beleza, o que é se conhecer? Tá, agora que eu dei o problema, agora eu vou ter que oferecer a solução também, porque fela da é o cara que dá o problema e não dá a solução, aí já é demais. Bom, basicamente se conhecer é saber o que você quer, é saber os teus valores. O que é valores? Valores é o que você acredita e o que você não acredita, o que você acha certo, o que você acha errado. É isso que é se conhecer. Pegou o código, então anota tudo isso daí, porque eu tô infiltrado aqui. O YouTube acha que eu sou otário, mas eu sou muito inteligente. Eu vou ensinar pra vocês o melhor. O melhor pra mim, né? Pode ser que pra alguém ou basicamente todo mundo vai entender isso aqui como alguma coisa útil, porque faz muito sentido. Pra mim faz muito sentido. Eu mesmo queria ter aprendido isso aqui faz muito tempo, só que nenhum trouxa, nenhum otário me ensinou. Todo mundo pega o conhecimento e fica segurando pra ele. Ele não usa também, daí vira o quê? Vira obesidade mental. O que é obesidade mental? Obesidade mental é quando você sabe um monte de coisa e não aplica nada, não faz nada que você sabe, então só fica ocupando espaço na tua mente. Então você sabe de alguma coisa, você tem que ir lá e fazer. Por exemplo, agora você acabou de descobrir como que faz para se conhecer. Por que você tem que se conhecer? Você tem que se conhecer para conquistar o que você quer. Porque você tem que seguir os teus valores, você tem que seguir o que você acredita. Eu tô sentindo aqui que tem gente ainda que não tá entendendo o que eu tô falando, então eu vou decifrar. É tipo um enigma, mas eu vou falar pra vocês entenderem de um jeito certo. Agora não vai ter pra ninguém. Se você está se perguntando que porra é essa que você tá falando aí, que eu tô querendo entender, cara, mas eu não consigo entender. Porque deve ter alguém que tá com a mente destruída mesmo, que não consegue processar essa informação. Pra você ficar rico, ou pra você conquistar o que você quer, você vai ter que estudar educação financeira com muito cuidado, porque tem muita pegadinha em educação financeira. Que é a pegadinha? Pegadinha, por exemplo, que te ensina a ficar em alguma coisa só, em um ramo de trabalho e não mudar pra alguma coisa que vai te dar mais grana. Deixa eu dar um exemplo aqui bem rapidão, que é do Elon Musk, que é atualmente o homem mais rico do planeta. Pra quem não tá sabendo aí, ele começou com PayPal, então ele vendeu, era um tipo de banco. Ele vendeu essa empresa dele, que trabalhava com o banco, e comprou a Tesla. Comprou não, pra quem não entendeu ainda, quando você tem a fábrica, quando você fabrica, quem fabrica vende mais e vende mais barato. Quem fabrica vende mais porque vende mais barato. É isso. Puta, errei de novo. Eu tenho que parar de falar barato, porque agora eu tô estudando linguagens formais ou linguagens bonitas, que você tem que falar em conta. Vende mais em conta quem fabrica. Pera aí que eu errei o meu ponto de novo. Tem que falar uma linguagem. Eu tô falando difícil de novo. Tem que falar uma linguagem que todo mundo me entenda, que todo mundo entenda de boa. Eu vou contar um pouquinho da minha historinha daqui, como que eu tô fazendo pra passar de nível, como que eu tô fazendo pra passar do nível 1 pro 2, pro 3 e pro 4. Eu aprendi uma coisa muito interessante aqui, que eu tô achando que é certo de verdade, é você não levar a vida muito a sério, porque comigo aconteceu isso aqui, quando eu levei muito a sério, tem uma pressão na tua mente, então você não consegue executar. Mas eu já vi muito também que eles falam que você tem que levar muito a sério, muito a sério. Comigo não funcionou, porque quando você leva a sério, você pensa que vai fazer tudo errado, então você faz tudo errado, porque a vida é o que você pensa. Você já parou pra pensar nisso? Se você acha que existe o céu, tu vai pra lá quando você for por sete além. Eu não gosto de falar morte. Se você acha que existe o inferno, então você vai pra lá. Porém, pra mim, eu entendo de uma maneira muito diferente. Segundo todos os livros que eu li, eu tô pensando de uma forma que só eu penso. Pra mim, que o bem e o mal, ou que existe um final feliz depois de tudo, foi criado só para controlar a humanidade. Mas isso daqui é assunto para outro vídeo, que eu vou falar só sobre isso daqui, se eu tiver com vontade, ou não vou falar para ninguém. Tava falando que é importante você pesquisar e estudar sobre educação financeira, só que eu esqueci de falar para você que você tem que pesquisar
para sua área que você tá. Por exemplo, se você tem um salário de 10 mil, você vai pesquisar educação financeira para quem tem um salário de 10 mil. Se você tem um salário de 2 mil, você vai pesquisar educação financeira para quem tem um salário de 2 mil, que é totalmente diferente. Para cada pessoa é uma história diferente, porque eu já vi nego aí falando que você tem que poupar R$ 1.000 todo mês. E se o cara só ganha 1.000, vai poupar 1.000. O legal mesmo é você fazer o que eu li no livro lá do Homem Mais Rico da Babilônia, que é separar uma porcentagem. Separar 10% é pouca coisa. 10% de R$ 100 é R$ 10 só. Quem que não consegue? Se não conseguir fazer isso, você tá lascado. Quando você for pesquisar sobre educação financeira, quando você for estudar aí, ó, você vai aprender que você tem que se controlar. Às vezes aparecem muitas tentações na nossa vida, parece que é oportunidade, alguma coisa pra você comprar. Sabe essa coisa que você quis comprar? Vai aparecer pra você a preço de banana. E quando essa oportunidade chegar, isso significa o quê? Que você tá evoluindo. Então, é como um teste. Você vai ser testado pra ver se você suporta mesmo ter disciplina com R$ 500 para depois você ter disciplina com 500 mil. Tem um erro aqui que eu cometi que eu quero que vocês não cometam o mesmo, é desinstalar todos os aplicativos de entretenimento que só tava te atrapalhando. Não faça isso, desinstale só um. Porque se você assim que fica viciado nas redes sociais, eu vi que a média aqui do brasileiro é mais de 6 horas que ele fica nas redes sociais. Isso é uma perda de tempo, você tá perdendo tempo, você poderia estar fazendo alguma coisa de útil, mas você tem que começar devagar. Muitas vezes eu, me atrapalhei tudo porque eu quis desinstalar tudo já e só focar no que me importava. Então eu voltava de novo, voltava até aprender. Comecei a seguir as pessoas que falam sobre riqueza, como é que você tá perdendo, desperdiciando seu tempo. Então eu vi que eu era um trouxa, que só tava fazendo bagunça e não tava cuidando do meu tempo. Você tem que cuidar do teu tempo. Eu acho que se você chegou aqui, você já tá muito longe, porque o cérebro de todo mundo tá viciado em vídeos curtos. Vídeo curto é o que mais atrapalha você. Ninguém fala sobre isso aqui, mas atrapalha mesmo. Então, passo número 1 é você cortar entretenimento, porque não tem como você estudar alguma coisa nova se não tem espaço. Você tem que liberar espaço no teu tempo. Porque você achou que ia andar de Ferrari, que ia andar de Porsche, que ia ter mansão, que ia ter helicóptero e fazer o que todo mundo faz, ficar rolando o feed, ficar 6 horas no Instagram. Então é isso aí, dá like nessa mídia aqui e fui.